Olá, o Agenda Econômica está de volta, conversando sobre a aposentadoria do trabalhador rural com a advogada Jane Lúcia Berwanger. Jane, você falava no bloco anterior sobre o temor do trabalhador do campo de que a forma na mudança de cobrança da Previdência do percentual sobre a produção para a contribuição individual prejudique a maior parte da família, principalmente as mulheres. Detalhe isso mais um pouquinho para a gente, por favor. No período anterior à legislação atual, à Constituição e legislação atual, só o homem era vinculado à Previdência, só o chefe de família que era o homem. Então, as mulheres só tinham direito à pensão quando falecia o homem. Então, o temor do campo é justamente voltar a essa época em que não haja esse incentivo à permanência no campo, que só o homem tenha esse benefício, porque ainda predomina uma visão muito patriarcal no meio rural. Se vai sobrar dinheiro para pagar só para um, vai ser para o homem, não vai ser para a mulher, muito menos para os filhos. Então, isso seria um retrocesso muito grande. Isso não vai fazer com que mais jovens que já estão ficando pouco no campo o êxodo rural saiam de vez? Por isso a importância de a gente ligar a questão da previdência com a produção de alimentos. Saindo os jovens do campo, saindo a população do meio rural, o Brasil é um ótimo exportador. Só que quem vai produzir alimentos para as pessoas consumirem aqui no Brasil? A gente não vai comer só soja, né? Que a gente não vai comer só soja, que é a agricultura familiar que produz. Então, esse é um aspecto indireto, fundamental. E desvincular do salário. Qual é o salário do agricultor? É quando ele vende o produto. Por isso, tem que manter vinculado. Eu diria até, numa avaliação minha, de que é melhor aumentar a alíquota do que mudar a contribuição. Vamos aumentar de 2,1 para 3,1, sei lá, mas mudar a forma de contribuição, torná-la individual, quebra aquela unidade da família e desincentiva as pessoas a permanecerem no campo. E melhorar essa forma de fiscalização. Com certeza, isso é fundamental. Isso é fundamental. Tem um dado bastante interessante. Quando o governo encaminhou a reforma, eles alegaram para essa questão do campo três aspectos básicos, que reduziria o desequilíbrio entre receitas e despesas, como a alíquota de contribuição individual, embora essa alíquota não tenha sido definida ainda, facilita a comprovação do trabalhador rural, do trabalho rural e evitar a judicialização. Como é que você analisa esses três aspectos? Bom, a judicialização decorre do fato de que o INSS nega o benefício. Se o INSS conceder o benefício, ninguém vai para a justiça. Então, isso é uma coisa de resolver administrativamente. Então, existe um nível de diferença muito grande de interpretação entre o que o INSS entende e o que o juiz entende. E a lei é a mesma. Então, sobre isso, não há o que fazer, não é um problema de legislação, é um problema de interpretação diferente do INSS do Judiciário. É uma forma do governo de segurar um pouco esses recursos? Eu acredito que sim. Aí vem a questão da diferença do desequilíbrio. A mudança de contribuição, na minha avaliação, ela não vai fazer com que aumente a arrecadação, e sim com que diminua a arrecadação, sem diminuir os benefícios. Porque esses 100 milhões vão continuar a ser pagos. Esses benefícios já foram concedidos. Quem já aposentou, claro, você vai dificultar muito para a aposentadoria futura. Vai dificultar para frente, só que em nome de dificultar para frente, ele vai abrir mão de uma receita certa, que é no desconto lá na fonte quando vende o produto, trocando por uma receita sempre duvidosa, quando depende de cada pessoa ir lá no banco fazer a sua contribuição. Eu fiz um cálculo mostrando que se for de 5% sobre o salário mínimo, como o governo tem falado, precisaria 12 milhões de contribuintes. É absolutamente impensável, porque das pessoas então, que tem hoje... 1 milhão e pouco contribuindo como empregados ainda que tenha um total poucos, de 14, mas uma grande parcela dessas pessoas já está aposentada. Então, hoje ela continua contribuindo, mesmo aposentada, porque ela continua vendendo o produto. Agora, no momento em que disser o seguinte, não paga mais sobre a produção, paga uma contribuição individual, vai estar abrindo mão dessa contribuição dos já aposentados. Então vai reduzir mais ainda. Vai reduzir mais ainda a arrecadação. Por isso que a gente acha que essa não é a medida mais adequada. Quais são, então, as medidas, você falou da questão da manutenção, como é a produção, do aumento de alíquota, mas você acha possível equilibrar um pouco essas contas entre o que se paga e o que se arrecada no campo? Há um problema histórico nisso, que é de toda a Previdência, porque quando o número de contribuintes, tanto urbanos quanto rurais, era muito maior para poucos recebendo,
os governos ao longo da história gastaram esse dinheiro que hoje está fazendo falta. Então, que deveria ser o fundo previdenciário. Exatamente. Esse é um problema histórico que o Brasil vai levar décadas para corrigir, se quiser corrigir. Ou não vai corrigir, ou né? nunca vai corrigir. Na verdade, então, a gente não adianta dizer assim, aquilo que entra hoje e que sai hoje não vai se equilibrar nunca, porque as coisas foram modificando e não se pensou nisso. Ou se pensou, não se preveniu desse modo. Então, essa equação, ela leva muitos anos. Qualquer mudança previdenciária leva muitos anos. Esse problema atual não vai se resolver desse modo. Esses 100 bilhões vão continuar a ser pagos por muitos anos, porque são benefícios concedidos. Mas é importante a gente dizer que são benefícios de salário mínimo. Todos eles. 99,5% dos rurais recebem benefício de salário mínimo. Isso gira a economia do município, né? Gira a economia do município. Se a senhora for ver numa cidade pequena, num município pequeno, é onde o comércio vende, onde a farmácia vende, é onde as coisas acontecem. Dizem que muitos aposentados, na verdade, hoje sustentam as famílias. Sustentam famílias. A questão da saúde, teve uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mostrou que 24% do que as famílias gastam do benefício previdenciário com a sua saúde. Então, elas compram medicamentos. Então, isso acaba também tendo um efeito benéfico indireto, porque são pessoas que não vão demandar na justiça ou dos setores públicos o atendimento nessa área da saúde. Que outros mecanismos pode-se utilizar? É um mecanismo de distribuição social? Então a gente tem que olhar ele como um mecanismo de redistribuição de renda, um mecanismo de segurança alimentar, porque é o setor que produz alimentos em sua grande quantidade, mas, ao mesmo tempo, ter um olhar sobre a arrecadação não é inviável. Acho necessário, acho que o momento é propício para isso, verificar mecanismos melhores de cruzar informações e aumentar a arrecadação, talvez até aumentar a alíquota de contribuição, mas manter um sistema que é o mais adequado, que arrecada mais do que se trocar por uma contribuição individual. Dá para ter dois sistemas diferenciados no campo, um para o trabalhador que tem a carteira assinada e outro para esse trabalhador familiar que não tem um patrão? Dá para ter, e porque eles têm momentos de remuneração distintos. O empregado recebe todo mês, claro, se ele está empregado. E o agricultor familiar recebe só quando vende a produção. Por isso, o momento adequado da contribuição previdenciária é o momento do salário dele, de cada um na sua respectiva forma. Mas se a gente aliar, então, a reforma da Previdência com a reforma trabalhista, que cria o sistema de trabalho temporário, que cria o sistema de trabalho intermitente, você acha que isso pode reduzir a arrecadação do trabalhador do campo? Com certeza. A reforma trabalhista deve se vingar, se for aprovada, reduzir a contribuição previdenciária como um todo, não só no meio rural, mas também no meio rural. Porque, além desta reforma já em tramitação, tem um outro projeto que precariza ainda mais o trabalho no campo, permitindo o pagamento através de outras formas que não sejam em dinheiro. Então, teria, por exemplo, o pagamento em produto, em coisas que também não seriam tributados. Então, de várias maneiras, parece que a opção não é melhorar a arrecadação, e sim apenas diminuir benefícios. E essa é uma opção que, a mim, me parece inadequada. Você acha que essa questão da judicialização, ela tende a aumentar com a reforma? De um todo, sim. Uma crítica que um grupo de professores de direito previdenciário vem fazendo, o texto está muito ruim. Além do mérito estar muito contraditório e ter uma série de questões já de início que poderiam ser, o texto deixa margem a interpretações. Quando a gente pegou o relatório, principalmente, a PEC nesse aspecto ainda estava melhor que o relatório trouxe alguns dados, desde de a pessoa saber quando vai se aposentar, uma escadinha, uma escala, enfim, ficou realmente bem complexo. E todo texto que não é claro vai ensejar margem de interpretação posteriormente, e isso sempre aumenta a judicialização. Jane, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica e os seus esclarecimentos sobre a aposentadoria no campo.
E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, mande suas sugestões e comentários pelo WhatsApp 61 999 66 1616 ou ligue 0800 61 2211. Se quiser indicar este programa para alguém, acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.